Escreva para ter o seu artigo aceito. Nesse vídeo eu vou rapidamente trazer diretrizes para que você consiga aumentar a chance de aceite dos seus artigos. Não é incomum as pessoas pensarem de forma separada: projeto, execução, texto para defesa, submissão do artigo. Enquanto essas coisas precisam ser pensadas de forma contínua, como um processo, que inclusive facilita a tua vida em vários aspectos. Pensa comigo, mesmo que tu escreva num formato de artigo e depois olhe a revista, quanto retrabalho vai ser necessário para que esse teu texto esteja de acordo com a revista? E nesse de acordo a gente fala aí em normas explícitas, naquelas que a gente encontra lá quando olha o site da revista, o direcionamento para autores. Sendo que existe ali toda uma listinha escondida por baixo que ninguém te conta do que essa revista espera do teu texto. São as regras implícitas. Mas tudo bem, deixando isso aqui um pouquinho de lado, depois eu retomo. Qual é o grande ponto central para publicar um texto, para pensar a escrita pensando na publicação, né? Já direcionando para a publicação. É escolher essa revista antes de mais nada. Nesses muitos anos dentro da academia, uma das coisas que eu vi acontecer inúmeras vezes foi: a pessoa faz o processo e quando vai submeter para a revista, tinha que ter incluído um questionamento, um parágrafo no termo de consentimento, um detalhe que não oneraria em nada a coleta. Mas como ela não fez isso lá na coleta, hoje ela não pode submeter para aquela revista que seria a ideal, a sonhada, a perfeita. Então, o primeiro ponto, decide a revista. O quanto antes, Kátia, eu já tenho o projeto pronto, eu já estou executando. Ok, o quanto antes, se não dá para fazer no momento perfeito, lá na primeira vez que pensa o artigo, que começa a pensar a escrita do projeto, faz agora. Agora é melhor do que amanhã. Decide a tua revista. Uma vez que tu tenhas decidido a revista, tu vai identificar 1 ou 2 artigos o mais similar possível com o que tu quer fazer, seja em tema, seja em métodos, ou em ambos, ou um para cada um, né? Enfim, organiza aí como dá. E tu vais olhar para esses artigos e perceber como essa revista costuma comunicar esse conhecimento, esse avanço do conhecimento, que tipo de métodos são utilizados e como eles descrevem os métodos, e se tem alguma coisa que está descrito naqueles artigos que tu pode incluir na tua revista. Tudo que já está publicado dentro daquele periódico carrega a informação do que aqueles profissionais lá que estão revisando os artigos, né, e às vezes pelo tema ser similar, talvez tu caia nos mesmos revisores, não tem como saber, mas isso mostra o que eles esperam, o que para eles é importante, e tu trabalha com a familiaridade deles. Ou seja, tu tá escrevendo algo similar àquilo que eles já leram e já aprovaram. Maior chance de aceite. Lembra disso. Tanto nos métodos, e se for possível tu implementar métodos similares a esses modelos que tu identificou melhor, quanto na forma de apresentar tuas informações. É uma revista que pede uma escrita mais técnica, mais teórica, mais prático-aplicada? É aqueles textos onde a gente tem que referenciar cada frase? Ou ela assume ali poucas referências que sejam realmente mais utilizadas de forma profunda, digamos assim? Decisões. Por que eu vou fazer de um jeito ou de outro? Olha o aperto da banca aí, outro ponto que te facilita muito a vida quando quando se pensa essa escrita como um processo. Eu faço o projeto porque eu já visualizei a revista, eu escrevo de acordo com o que essa revista pensa, com o que essa revista propõe, com o que essa revista aplica, com o que ela publica, que é por ali que eu consigo captar essas informações. E quando eu termino, eu não só tenho um texto que já foi planejado e consequentemente direcionado para essa revista, o que aumenta a minha chance de aceite, quanto eu tenho um argumento irrefutável para a banca de defesa. Kátia, por que tu escolheu fazer assim e não assim? Então, professor, realmente eu concordo contigo que é uma dúvida muito pertinente, porém, desde o início eu escrevi para publicar na revista A, B, C, X, Y, Z. E nessa revista eu identifiquei que as publicações costumam fazer desse jeito. Então eu acabei optando por direcionar a minha pesquisa nesse formato. A banca não tem argumento para te apertar frente a uma resposta dessas, porque eles querem que tu publique também. Quando for foi assim ou foi assim? Por que tu escolheu isso? Ah, porque eu achei melhor, porque existe sempre uma margem. Quando tu fala porque a revista costuma fazer dessa forma, acabou. Tua defesa está
feita, tá completa, tá em cima disso. Ah, mas o meu texto não é em formato de artigo. Tudo bem, professor, eu estou organizando todo o meu trabalho para publicar nessa revista, então eu já tenho, inclusive, uma primeira versão do artigo, que é transformar, né, esse texto da minha tese, da minha monografia, em artigo para publicar nessa revista. Então eu optei os métodos, todas as minhas opções de métodos de análise, de organização foram feitas em cima do que essa revista costuma utilizar. Eu já estava adiantando essa proposta de publicação numa revista importante que já foi escolhida previamente. E por isso foi feito desse jeito. O que vocês esperam que alguém responda isso? Então, decide o artigo, decide a revista sempre antes, o quanto antes melhor. Organiza teu método para ser similar, né? Então eu vou selecionar ali modelos, tanto de tema quanto de método. O método me mostra como descrever e o que eles preconizam em método. O tema me mostra o que eu posso utilizar ali como referência base, como forma de apresentar as ideias, a literatura especificamente. Além disso, é sempre bom a gente dar aquela citada num artigo daquela revista, né, para aumentar aí a chance de aceite. E eu vou trabalhar de forma a não precisar ter retrabalhos, ou seja, eu vou trabalhar uma única vez já focando naquela revista. Kátia, se não for aceito, bem, daí eu vou selecionar uma revista que eu consiga identificar, não só no escopo, mas artigos já publicados similares ao que eu fiz, e vou buscar revistas muito parecidas com essa primeira, para que eu possa fazer uma adaptação o mais simples possível para submeter novamente. Mas sempre pensando na primeira submissão, a tua banca aí já vai estar muito mais simples. Sou a doutora Catiane Souza, mentora de escrita acadêmica para quem não tem tempo a perder.